está começando aqui na Essen Vinhos e Enoteca Decanter para levar vocês para uma viagem pelo mundo do vinho aqui em Florianópolis. Aqui do meu lado está o Nelson Essenburg. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, João. Obrigado por vir novamente ao programa, né? Nelson já é freguês do programa. Já, algumas vezes foi gravado. Algumas vezes, é verdade, né? E hoje nós temos um motivo muito especial para o Nelson estar aqui, porque a Essen está completando 20 anos em Florianópolis, é isso? Exato, fizemos 20 anos, foi no dia 1º de outubro, foi em 1995, quando nós abrimos a loja, né? Aham. Então, estamos aí com uns 20 anos de estrada aí, né? E tem história, né, Nelson? Tem história. 20 anos. Então vamos brindar essa história, né? Aqui, ó, estamos aqui com o espumante, eu já conto já para vocês. Saúde, né? Hein? Saúde para vocês aí, né? Que coisa boa. Olha, nós estamos brindando aqui com um Cave Gás Blanc de Noir, um brut feito ali em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, um vinho da safra 2011, um vinho espumante, que teve o degorgement agora no ano passado, é isso? Portanto, 30 meses em contato com as leveduras, né? É um Blanc de Noir, né? Essa linha deles, todas elas, é com 30 meses de levedura. 30 meses. 30 meses. Quer dizer, o que a levedura faz, né? Ela deixa o vinho mais complexo, o vinho espumante fica mais complexo, afina o pelagem, né? Tem aqueles aromas de pão que a gente sente aqui. E os perlages bem fininhos. Bem fininho, né? Aqui no caso a bolinha muito fininha, aromas de pão, aromas de fermento, além das frutas que a gente encontra aqui. Exato. Cave Gás está na história da Essen, não está? Faz parte. É? Como é que foi? Faz parte. Conta um pouquinho pra gente, Nelson, desse início. A história mesmo começou, João, quando eu e a Regina fomos a Bento, da Serra Gaúcha, né, procurar fornecedores de congelados. Nosso caro-chefe, a ideia era ser os congelados. Entendi. Né? E quando chegamos, um irmão da Regina falou, por que vocês não trabalham com vinhos? Não estava nos planos, né? Olha, tem pequenas vinícolas que estão surgindo agora no mercado. Isso foi no início da década de 90, né? Tá, entendi. E ele nos enumerou 3 vinícolas. Ele disse, olha, essas vinícolas aí estão se destacando no mercado. Pequenas vinícolas. E ele nos apresentou e assim começamos. Começamos com a Cave Gás, na época chamava-se Cave de Amadeu. Cave de Amadeu, eu lembro disso, E eles trabalhavam também com vinhos, o Navarro Correia, né? Sim. E depois eles migraram, ficaram exclusivamente com espumante. Aham. A outra vinícola foi logo a Dalpisol, Tá. que também continua com nós até hoje, né? Também pequena, né? Depois, logo na mesma visita, na mesma viagem, visitamos a Casa Valdura. Então foram as 3 primeiras vinícolas que nós iniciamos, né? Que e bacana. estão até hoje conosco, né? Ah, que bacana. Me diga uma coisa, você tem ideia mais ou menos de como é que vocês começaram? Quantas caixas de vinho vocês compraram para inaugurar? Quando chegou os primeiros, foi o da Dalpisol, que compramos na época. Não devia ser mais que 20 caixas de Dalpisol, né? Quer dizer, não foi mais que isso. Uma coisa, né? Os primórdios, também né? não, a Cave Gás também. Eram pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Porque nós tínhamos que sentir o mercado, né? Entendi. Mas a trajetória do vinho foi muito interessante, né? E na época que nós começamos, não, dá para contar na mão quantas lojas tinha de vinhos. Vinho na cidade, é Florianópolis, verdade. né? E o que se bebia na época de vinho importado? Olha, João, sempre foi, naquela época, eu ficava frustrado quando ia oferecer vinhos brasileiros, né? Principalmente nessas casas de eventos, né? Nos clubes, né? Onde eu ficava triste, né? Que tanta garrafa azul que tinha em estoque nesses locais, né? Entendi. Era a garrafa azul que era vendida, era o que mais consumiam aqui em Florianópolis. Entendi, Né? entendi. Era o carro-chefe, né? Aham. Era um produto altamente consumido. Entendi. Isso ali ela começou já no início de 90 e foi indo até quando nós chegamos, ela ainda estava em alta. Acho que nessa época também os chilenos já estavam bem Os presentes. chilenos já estavam começando a chegar, estava chegando com Cheitoro, né? Aham. Já se encontrava em restaurantes. As cartas de vinhos naquela época eram brasileiros, era basicamente alguns ali da Serra Gaúcha ou Almaden, Aham. dessas vinícolas maiores, né? As multinacionais, né? Na época. Depois vinham os importados, era o Conde Cheitoro, o Liebfraumilch, né? E depois mais tarde começou a aparecer outros. E o argentino era o Conde Valmont. É verdade, vivi isso. Esses eram os vinhos que tinha. Não era cartas de vinho, era dentro do próprio cardápio. Né? No próprio cardápio, porque não havia Não havia cartas de vinho. uma brochura, né, específica para o vinho, né? Não existia.
Entendi. E me diga uma coisa, os restaurantes, como é que era o pedido? O que os restaurantes, o serviço do vinho nessa época, como é que era? O serviço não tem nada a ver com o que é hoje, né? Naquela época, os copos que existiam eram aqueles copos simples, né? Que tinha, entendi. Né? Espumante quase não se consumia, né? Era muito pequeno. Quando consumia eram uns prosecco italianos, né? Uns lambruscos, né? Se consumia muito pouco. E os restaurantes não tinham sommelier, hoje já temos inclusive a ABS aqui, né? Então essa parte de serviço era precária. O garçom tinha medo de atender um cliente se o cliente já fizesse uma pergunta um pouquinho mais complicada. Entendi. Né? Ele fugia disso. Entendi. Isso era, naquela época era assim, já totalmente diferente do que é hoje. Né? Entendi. Isso aí foi uma evolução muito grande. Quer dizer, foi um trabalho de desbravar o mercado mesmo a favor do vinho. Né? Foi mais ou menos como as cartas de vinho. Quando nós começamos a fazer cartas de vinho, a primeira carta de vinhos que a gente elaborou foi aqui na Rio Branco, a galeteria Casa de Coimbra. Me lembro dela. Naquela época, num computador, sem estava chegando, a gente fazia as cartas de vinho datilografado, né? Na máquina de escrever. E depois xeroqueava, né? Era assim, não tinha outro, o recurso era aquele, bacana, né? Que bacana. Então a gente fez as cartas de vinhos, já descrevendo o vinho, já fazendo as coisas, então aí foi indo, né? E o segundo restaurante foi o João de Barros, são os dois primeiros que aceitaram fazer cartas de vinho. Né? Que bacana, olha só, um pouco da história do vinho para você, aqui com o Nelson Essenburg, que está à frente da Essen, hoje numa parceria também com a Decanter, né, importadora, hoje Essen e Decanter são parceiras aqui em Florianópolis e fazem um trabalho bacana. Bom, eu não vou cozinhar ainda nesse bloco, eu vou cozinhar no próximo bloco, vou fazer um prato brasileiríssimo para vocês. Muita gente acha que prato brasileiro não combina com vinho, claro que combina, né? Tudo combina com vinho, né? Prato estrangeiro, prato brasileiro, e vou fazer um pratinho brasileiro que é um clássico nacional, que a gente deve valorizar muito a nossa cozinha, acho que a nossa cozinha é muito rica. Eu já fiz aqui uma vez com o Dalpizol um galetinho, né? Um primo canto de frigideira, né? Um galeto de frigideira. Eu vou fazer um galeto no apartamento, tem churrasqueira, como é que se vira, né? Eu ia fazer de novo, mas para não repetir o prato, hoje eu vou fazer aqui um picadinho à brasileira. Vou usar um pouquinho de carne bovina, fazer um picadinho gostoso, farofinha, banana, um ovinho pochê, uma coisa bacana, e nós vamos apresentar um vinho nacional que combina bem com esse prato, não é? Então você não pode sair da sua poltrona, nos acompanhe aqui que a gente continua. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto falando com a Regina Essenburg, mulher do Nelson, que vai nos contar um pouco mais dessa história, e depois, no último bloco, eu volto com o Nelson para a gente falar mais para você saber exatamente como foi a formação da cultura do vinho nesse período aqui, que continua, né? A cultura do vinho nunca para, né? Não. É uma coisa que está em formação. Evolução, né? Exatamente. Bom, Nelson, vamos bater mais um brinde então? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Saúde.